Salve, salve, aluna e aluno do nono ano. Quem está aqui na área, tio Aprígio, para dar algumas informações importantíssimas. Ou melhor, para começar uma aula que tem por objetivo trazer alguns conceitos da química que são muito importantes. Mas antes de qualquer movimento, antes de qualquer gasto de energia, fazer aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Espero que sim. Mas eu vou pedir licença à produção para justamente fazer aqui uma pequena notinha de reclamação com relação à minha imagem na TV. Se vocês perceberem, a minha circunferência abdominal está um pouquinho maior, que eu chamo, de forma carinhosa, eu chamava de Gigi. Mas agora eu tenho que chamar de Naná. Gigi porque era uma jiboia. Agora eu vou chamar de Naná, que é uma anaconda. Mas a culpa, gente, com certeza, não é da minha morfologia, mas sim da TV. A TV faz isso, ela engorda. E eu percebi que eu ganhei pelo menos quase uns 20 quilos. Não, gente, e com certeza eu ganhei, foi através da minha oferta nutricional. Que o Aprígio tem que admitir isso. Mas vamos ao que interessa. Então, Ciência da Natureza, nono ano, Aprígio Júnior, eu faço esse convite para que você possa agora viajar nesse belíssimo mundo da química. Então, nossa terceira aula, matéria e energia. Qual o objeto de conhecimento? Aspectos quantitativos das transformações e reações químicas. Produção, abre essa imagem aí para poder esse aluno vislumbrar, tá? Qual é a habilidade que a gente espera construir com você? Identificar as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, em reações químicas. Então a gente vai falar muito esse conceito. Reagente e produtos. Tranquilo? Então vou convidar você a sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Para que você possa justamente criar um ambiente favorável para a tua emancipação crítica e intelectual. Para que você seja um sujeito inteligível e atraente em relação ao que você sabe, para que você possa encantar os outros. Conhecimento é para isso, gente. Não é para segregar, não é para separar, mas sim para juntar, unir, fazer com que você gere no outro a satisfação de estar próximo de você. Por favor, produção, o nosso próximo slide. E vou pedir para que já comece assim ampliando essa imagem. Revolução Francesa, química, tudo a ver. Peraí, volta para mim aqui, por favor, produção. Essa câmera aqui eu vou pedir para que seja mais... Peraí, como é que é, Priscila? Tu quer dizer para mim que a Revolução Francesa tem a ver com a química? Sim, tem tudo a ver com química. E você vai entender por quê. Essa relação aqui que eu estou querendo fazer com a história, essa relação que eu quero fazer aqui com a química, ela é extremamente relevante. Por quê? Articular esses saberes com outros saberes é o que faz a diferença, é o que era a diferença. E eu vou pedir para a produção, justamente nesse momento, abrir novamente nessa imagem, ou melhor, ir para o nosso próximo slide para que você possa metabolizar esse saber que é tão relevante. Tudo por causa desse sujeito aqui, ó, que está aqui na sua esquerda, aqui, bem fofinho, bem bonitinho, bem cuticute. Esse cara é nada mais conhecido como Antoine Lavoisier. Esse indivíduo aqui, gente, lá no período do Iluminismo, que teve uma influência gigantesca lá na Revolução Francesa, então, de certa forma, esse ambiente gerou todo um cenário favorável para esse processo de metabolizar, esse processo de gerar todas as ferramentas intelectuais para que indivíduos como Antoine Lavoisier tivessem a capacidade de fazer inferências da natureza que possivelmente, se naquele momento histórico não tivesse acontecendo da forma que está acontecendo, do jeito que estava acontecendo, talvez o próprio Antoine Lavoisier não tivesse tido essa perspicácia, não tivesse tido essa capacidade de fazer essas inferências e conjecturar esses saberes da forma que ele fez. Isso é muito bom a gente entender isso dentro desse aspecto historiográfico, desse aspecto histórico. Ver a importância dessa relação interdisciplinar, transdisciplinar, fazer esse transbordamento de saber. Por favor, produção, nosso próximo slide. Então, como eu tinha falado para você, esse indivíduo aqui, ó, Antoine Lavoisier, eu vou pedir para vocês, gente, se caso isso chamou a atenção de vocês, essa relação de Revolução Francesa, Iluminismo, essa ideia de trazer a perspectiva da ciência, da razão, e quero deixar aqui bem claro, gente, eu não quero ter aqui uma visão determinista de que a ciência é a solução de tudo.
Não, eu não tenho essa visão positivista de Auguste Comte, tá? Aquela visão que a ciência é chamada Belle Époque, tem que ser a solução para todos os problemas, é a panaceia de todos os problemas. Não. Existem outros valores, existem outras ações humanas que são importantes para sermos quem nós somos. Então a gente tem que ter essa consciência crítica e reflexiva. Mas é inegável a grande importância histórica que esse indivíduo tem dentro desse cenário que ele se encontrava, dentro dessa historiografia lá que está focada dentro desse ambiente da Revolução Francesa. E aqui a gente vai falar justamente dessa primeira lei, que é a lei de Lavoisier. Porque quando a gente fala das leis ponderadas, porque na verdade o que é que a gente está falando aqui? Das leis ponderadas. E eu vou iniciar justamente com a lei de Lavoisier. Você já deve ter lembrado que até em algum momento, talvez, eu tinha falado em uma aula. Mas antes Lavoisier ele fez uma colocação que é extremamente inteligente, extremamente pertinente, que ele diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas dentro do que diz respeito à química, dentro do que diz respeito ao scope, dentro do que diz respeito ao que a química quer passar em relação a essa informação, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a gente tem que considerar que antes do Lavoisier ele falou algo que é muito interessante. O que é que ele diz ali? Ó? Se eu pego aqui, dentro desse sistema aqui, e aqui eu vou representar matematicamente. Por quê, gente? Quando eu falo de transformação química, aquilo que é visível aos nossos olhos, que atiça as nossas funções organolépticas, ou seja, que atiça a minha audição, a minha visão, o meu olfato, o meu paladar, o meu tato, isso estaria dentro daquilo que está dentro do mundo sensível. Aquilo que eu sou capaz de perceber através do mundo exterior, que vai entrar através do mundo justamente das sensações, para que eu possa justamente fazer as inferências que são inteligíveis, para que eu compreenda isso. Mas quimicamente, como é que eu represento um fenômeno químico, uma reação química, uma transformação química? E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Dar a você as ferramentas intelectuais, o repertório intelectual para que você entenda isso. E aqui, ó, como ele diz aqui, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que é que ele quis dizer com isso? É que a somatória, ou a soma dos produtos, vou pedir para justamente a produção abrir essa imagem, e que tem aqui, ó, você está vendo aqui, ó, esse é a letra A, a letra B, está representando os meus reagentes. Então, a somatória dos meus reagentes em um sistema fechado é igual à somatória ou à soma dos meus produtos, que está sendo representado pela letra C e D. Então, a massa de A mais a massa de B é igual à massa de C mais a massa de D. Mas lembrando, isso tem que ser em um sistema o quê? Fechado. Isso ficou conhecida como a lei da conservação das massas, tá? Que foi justamente alicerçada, que foi justamente construída a partir das ideias desse indivíduo fofinho, cuticute, Anthony Lavoisier. Por favor, produção, volta para mim e passa o próximo slide, para que a gente possa justamente compreender melhor. Vou tentar aqui usar de forma metafórica, usando aqui esse exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionaria essa ideia. Quer dizer que eu entendi, na natureza nada se cria, né, nada se perde, nada na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Beleza, compreendi isso, tá. Eu entendi que a somatória, a soma das massas do reagente é igual à soma dos produtos, tem que ser exatamente igual, mas isso dentro de um sistema fechado. Suponhamos que a gente está tendo aqui uma relação metafórica, viu, gente? Aqui eu tenho, aqui imagine que são duas reuniões, onde eu chamei a primeira reunião aqui de reagente e a segunda reunião aqui de produto. Gente, lembre-se que numa reação química, eu vou ter uma espécie química, que lá nos reagentes, e depois eu vou ter um que a gente chama, lá no produto, uma outra espécie química. Porque houve uma transformação, houve um fenômeno químico, onde ocorreu a transformação daquela espécie química para uma outra espécie química. Eu tinha uma coisa lá no reagente, passei a ter uma outra coisa no produto. Mas em termos quantitativos, em termos métricos, pela lei de conservação da massa máxima, pela essa relação, onde eu tenho o número de massa que eu tenho no reagente tem que ser igual ao número de massa que eu tenho no produto final. Isso em um sistema fechado. Estou dentro aqui de um sistema fechado. Se você percebeu aqui no reagente, tem quantas pessoas nessa reunião? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Se vocês podem ver, olhar para elas, o semblante dela dá um semblante meio de apatia, né, de tristeza. Aqui, trazendo um pouquinho de Baruch Spinoza, é como se elas estivessem com o seu potencial de agir, o seu elan vital baixinho. E essa reação química
emocional. Quando a gente está aqui, imagina que a química do teu cérebro está atuando aqui para mudar esse estado de tristeza para um estado de alegria, para um estado de satisfação. Se você perceber, aqui eu tinha, e aqui fazendo uma analogia com a química, como se eu tivesse aqui, essas pessoas fossem o meu reagente e essas outras pessoas passaram a ser o produto. Se você olhar direitinho, aqui é uma espécie, são indivíduos que vão ser, em termos de comportamento, diferente desses. Claro que aqui é uma analogia, gente, só para que vocês possam entender mais ou menos como seria o que eu estou falando em relação a essa lei da conservação da massa. A quantidade de pessoas continua a mesma. O que mudou aqui, e aqui só olhando o aspecto emocional, você pode ver que são pessoas que apresentam um semblante de pessoas que estão o quê? Felizes, motivadas. Então, os meus reagentes e os meus produtos apresentam tendo a mesma quantidade de massa, mas são espécies químicas, sim, diferentes, porque é uma reação química. Porque quando a gente fala, gente, aqui da química do cérebro, imagina que eu tenho lá a serotonina, eu tenho a dopamina. Serotonina no que diz respeito à sensação de humor, à sua capacidade de estar mal-humorado ou bem-humorado. E a própria questão da dopamina, que tem a ver com a questão do aspecto da motivação, que lhe motiva, a química do teu cérebro. Os produtos já estão tudo aí, na sua quantidade X. O que vai apenas ocorrer é uma transformação para que esses agentes químicos, ou seja, você tem uma quantidade X de matéria-prima para produzir tanto a dopamina quanto a serotonina, e ao se produzir, a quantidade continuou a mesmíssima lá no final dessa reação, nesse sistema fechado. Mas em termos de massa de reagente e massa de produto tem que ser a mesma. Então, a quantidade que eu tenho de pessoas aqui continua sendo a mesma quantidade. O que mudou apenas aqui foi o aspecto da sua apresentação emocional. Aqui é uma pequena analogia para vocês entenderem. E eu vou pedir para a produção ir para o próximo slide. Vamos fortalecer isso. Imagina que eu tenho aqui esse primeiro experimento, onde eu tenho ali o cloro e tenho ali o hidrogênio, né? O gás cloro e o gás hidrogênio, produzindo o que a gente chama de ácido clorídrico, que você tem ele lá, caso você não saiba, no seu sistema digestório para ajudar no processo digestório, principalmente de proteínas, pegando a pepsinogênese, fazendo com que ela se transforme em pepsina, tá? Por quê? Porque ela precisa de um pH baixo, um pH 2. Na primeira reação eu tenho ali, 72 gramas de quê? Do gás cloro e tenho 2 gramas de hidrogênio. Produziu o quê? 73 gramas de quê? Do ácido clorídrico. Se você olhar direitinho a quantidade, volta para mim aqui, produção, por favor. Se você ver aqui a quantidade que eu tenho de reagente, é a mesma quantidade que eu tenho de quê? De produto. Ou seja, os reagentes que eu tenho aqui, que é o cloro e o hidrogênio, produziu o ácido clorídrico. A mesma coisa no experimento 2. Eu tenho 142 gramas de quê? De cloro com mais 4 gramas de quê? De hidrogênio. Produziu 146 gramas de quê? Justamente do ácido clorídrico. E lá embaixo, 213 com mais 6 deu 219 gramas de quê? De ácido clorídrico. Você pode ver que a quantidade, a massa que eu tinha, a somatória que eu tinha de massa, a soma de massa que eu tinha, continuou sendo a mesma lá no produto. Mas lembrando, eu estou considerando que isso aqui é um sistema fechado, tá? O que está sendo aqui visto é a lei da conservação das massas. Próximo exemplo, para ficar mais palatável, para ficar mais fácil de você metabolizar e saber. Por favor, produção. Aí aqui, se você perceber aqui, eu tenho aqui o magnésio, que é um dos meus reagentes, e tenho ali o oxigênio. Eu tenho 24 gramas de quanto? E aqui eu vou pedir para a produção abrir a imagem para que esse aluno possa visualizar com mais precisão. Eu tenho 16 gramas de quê? De oxigênio. A partir desse reagente, gerou um produto, formou-se um produto que é o quê? O óxido de magnésio. Se você olhar direitinho, quando eu pego a massa que eu tenho de magnésio e a massa que eu tenho de oxigênio, automaticamente eu produzi quanto de massa? Eu tenho nada mais nada menos que 40 gramas de massa, que produziu quanto de produto? 40 gramas de óxido de magnésio. Atendendo aquela máxima. Lembrando que isso aqui é um sistema fechado, atendendo aquela máxima. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então essa ideia dessa lei de conservação da massa, mais uma vez ela se manifesta aqui. Ela se mostra presente, saltando aos olhos. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aqui mais outro exemplo, para que reforce. Eu quero aqui de forma muito redundante, reiterar, reverberar esse conceito. Eu tenho ali o gás carbônico e o oxigênio. Eu tenho 3 gramas de gás carbônico e tenho 8 gramas. Produção, abre essa imagem para poder ficar mais nítido para quem está lá.
vai produzir 11 gramas de quê? Do gás carbônico, que vocês sabem que tem uma importância gigantesca quando a gente fala, por exemplo, do processo fotossintético, do próprio processo de aumentar, porque ele também é um gás estufa, que vai levar o que a gente chama do greenhouse, vai levar o que a gente chama do aquecimento global. Então, ó, 3 gramas com mais 8 gramas formou 11 gramas. E ali, ó, a conclusão, qual é a conclusão? A soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Ou seja, a soma da massa dos meus reagentes é igual à soma da massa dos meus produtos. Não é fofo isso, gente? Que coisinha mais cuticute. Por favor, produção. Parece coisa bobinha, né, gente? Eu gosto sempre de reiterar, gente. É detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes para esquecer, gente. Não deixem de vislumbrar isso da maneira que ela merece ser vislumbrada. São pouquíssimas informações que talvez você pode até não achar importante, mas são essas pouquíssimas informações que fazem a diferença na hora do teu aprender, na hora de tu alicerçar o que tu precisa aprender. Trazer para dentro de você aquilo que importa, aquilo que vale a pena você gastar joules e ATPs de energia. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí, eu trouxe mais um outro exemplo, onde eu trouxe aqui, ó, onde eu tenho mais uma vez aqui, ó, o gás carbônico, o carbono, e tem ali o oxigênio que vai produzir o gás carbônico. Ali eu tenho na experiência 12 gramas de carbono e 32 gramas de quê? De oxigênio. Vai produzir quanto de gás carbônico nesse experimento? Já no segundo experimento eu fiz o contrário. Eu tenho a quantidade já de carbono, mas e tenho também a quantidade de gás carbônico, mas eu não tenho a quantidade de oxigênio. No primeiro caso aqui, eu só preciso somar, não é isso, gente? Quanto é que vai ser 12 mais 32? Vai dar quanto? 44. E quando eu pego, que no caso aqui, lembrando que eu estou diante de como se eu estivesse diante de uma equação do primeiro grau. Eu vou ter que fazer uma subtração para eu descobrir o valor de y. Aumenta aí a imagem aí, por favor, produção. Quando eu pego aqui, justamente, eu vou pegar o quê? Para eu saber o valor de y, eu vou ter que subtrair 32 gramas de gás carbônico, do dióxido de carbono, menos justamente 36 gramas de carbono. Por favor, produção, o próximo slide. E aí a gente vai obter o valor de x e y. O valor de x, gente, vai ser quanto? Justamente 44 gramas de gás carbônico ou dióxido de carbono. Já o valor de oxigênio foi de quanto? De 96 gramas de oxigênio. Se você observar o conceito em si, ele é muito simples, ele é muito tranquilo. Mas, quando eu não tenho os conceitos teóricos, as ideias, os construtos de ideia que alicerça esse construir desse saber, vai fazer com que você não compreenda com excelência, da maneira que você merece, da maneira que você tem que conhecer esse assunto. Vamos para o nosso próximo momento aí. E aí, a gente chega naquele momento fofo, cuticute, que é momento, você precisa saber. Por favor, produção, o nosso próximo slide. E aí, da alquimia à química. Peraí. Quer dizer que química e alquimia tem coisas a ver? Sim, tem tudo a ver. Produção, abre essa imagem aí. Eu sei que a maioria daqui, quando lembra de alquimia, lembra logo do quê? De Harry Potter, do nome que não pode ser pronunciado. Produção, esse nome pode ser dito aqui, o Voldemort, né? Pode ser dito? Pode, né? Então era melhor nem ter dito, né? Que esse nome não pode ser, né? Pelo menos é o que lá em Harry Potter diz. A pedra filosofal, né? Que pega todo tipo de metal e pode transformar isso em ouro, né? Tem também lá o elixir da vida eterna, né? O elixir da longa vida. A gente lembra logo desse tipo de coisa, lembra lá, como eu disse, né? Do próprio Harry Potter, né? E muitos estão dizendo aí, então eu manjo tudo da alquimia. E aí eu vou pedir para a produção voltar aqui para mim. Pior que não, viu, gente? Quando a gente fala de alquimia, a gente às vezes tem um olhar um pouco até, usando o nosso senso comum, usando o nosso doxa, um pouco até preconceituoso. Mas eu posso dizer que a própria palavra alquimia quer dizer a química, né? Então ela foi uma grande, vamos dizer assim, ciência-mãe para se chegar até a química. Claro que eu não posso aqui negar que ela também está muito vinculada a questões místicas, as questões esotéricas, as questões que envolvem valores que não seriam, vamos dizer assim, abraçados, não estariam coadunando, não estariam alinhados com a visão científica que a gente tem hoje.
A visão científica que foi construída com muita excelência a partir de caras como Francis Bacon, como o próprio René Descartes, lá no Renascimento, lá no século XV e XVI. E a partir do século XVIII, a gente vai ter, vamos dizer assim, toda uma sistematização, toda uma organização, a partir do pai da química moderna, que a gente já falou sobre ele, vocês já conhecem ele, vocês já têm uma intimidade com ele, que é o Antoine Lavoisier, que postulou aquela ideia, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Um cara que teve uma influência tão grande lá também, um cara que teve uma participação ativa, intelectual, lá no período da Revolução Francesa, e que também, por causa das suas ideias, por causa da maneira que ele pensava, ele literalmente, perdeu a cabeça. Mas isso é um assunto que você pode aprofundar com o teu professor de história, com o teu professor, que vai, com certeza, fortalecer esse saber com excelência, com propriedade, com expertise. Por favor, produção. E aí, o que é que os alquimistas tiveram como grande construto de suas ideias, da sua alicerçação? Como eles alicerçaram esse saber? Eles usaram muito também as ideias aristotélicas, principalmente quando Aristóteles traz essa ideia aqui, dos 4 elementos da natureza, né? E as suas qualidades, né? Ali o ar teria a qualidade de ser úmido e quente, a água de ser fria ou frio e úmido, a terra de ser frio e seco, o fogo de ser quente e seco. Então essa percepção aristotélica se viu também como um pano de fundo para a construção das ideias e da percepção de como reconhecer esse mundo dos alquimistas, tá? Então, por favor, produção, o nosso próximo momento. Aqui são alguns, e lembrando, gente, os alquimistas tiveram importância maravilhosa para a nossa química. Por quê? Porque, de certa forma, muito dos instrumentos, de alguns equipamentos que hoje é usado pela química, tiveram como grandes precursores de uso os alquimistas. E também alguns elementos. Aqui são alguns elementos, gente, e os símbolos que os alquimistas usavam desses elementos químicos. Por exemplo, como o mercúrio, a prata, o ferro, o estânio, o chumbo, o ouro e o enxofre. Veja como uma aparente ciência, uma ciência que aparentemente parece que não tem relação nenhuma com a química, a gente percebe claramente que ela está o tempo todo transpirando, o tempo todo ela está saltando aos nossos olhos essa ideia de como a química tem tudo a ver quando a gente fala da alquimia. Quando a gente fala dos precursores dessa ciência que hoje ela não estaria mais em uso, mas que serviu como um grande construto, um grande tecido para a construção da ciência química. Ela seria a grande, vamos dizer assim, o substrato, o elemento para que a gente possa gerar um ambiente favorável para o surgimento da química e principalmente da química moderna. Perfeito? Por favor, produção, nosso próximo slide. E aqui, por último, eu fiz aqui um pequeno resumo para justamente a gente fechar com aquelas ideias. Lembra? Na natureza, nada se cria, nada se perde, isso tudo se transforma. O número de massa dos meus reagentes, ou a somatória de massas do meu reagente, tem que ser a somatória de massa dos meus produtos. Então aqui eu trouxe um exemplo, vou pedir a produção aqui abrir essa imagem, onde eu tenho aqui um sistema que está hermeticamente fechado, representado aí por esse esquema, onde você tem ali, um conta-gotas que vai liberar ácido clorídrico. Eu tenho ali um balão de coleta do gás que vai ser produzido nessa reação química, nesse fenômeno químico, onde eu tenho ali o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, e tenho ali a massa total desse sistema. Lembrando que esse sistema está fechado. Qual é a massa dele? 126,17 gramas. E aí, no processo de liberação do ácido clorídrico, nesse precipitado, nesse carbonato de cálcio, vai justamente produzir o quê? Vai produzir ali, o cloreto de cálcio e água. E como esse sistema está fechado, você percebe que também o gás que foi formado ali, que é o CO2, não escapou, continuou no sistema e provou de forma cabal, de forma incontestável, aquela máxima de que dentro de um sistema fechado, a somatória dos meus reagentes é igual à somatória dos meus produtos, ou seja, a quantidade de massa que eu tinha lá no início da minha reação, lá no finalzinho da minha reação, continuou exatamente o mesmo. 126,17 gramas. E prio. Por favor, produção, nesse momento eu quero que você tenha certeza. Se você entendeu de forma não só geral,
mas de forma mais aprofundada, ele causou inquietação, ele causou um desconforto de querer saber mais, a gente já está indo num caminho virtuoso para que você possa mudar a tua história. Por quê, gente? Dados é importante, informações é importante, mas o que é mais importante é conhecimento que tenha relevância para daí gerar em você essa inquietação que vai gerar em você a chamada mudança de comportamento, para te levar ao que a gente chama de quê? Emancipação intelectual e, acima de tudo, reflexão, para que você o tempo todo esteja sendo um grande questionador, gerando no outro aquilo que a gente precisa gerar, que é o espanto pelo saber, o desejo pelo saber. E vou usar aqui uma palavra que não é muito ortodoxa, tesão, para que você entre em orgasmo no que diz respeito à questão do aprender. E já finalizando a nossa aula, vou pedir para a produção colocar as nossas referências que a gente usou. Perfeito. Abra a imagem aí, produção, por favor. Vou pedir para a produção agora voltar para que a gente possa se despedir de forma fofinha, cuti-cuti, sem nenhum problema. Gente, quando eu olho para Gigi, que não é mais Gigi, é Naná, isso me causa muita tristeza. Mas vamos ao que interessa, que é finalizar a nossa aula. E, gente, para a gente justamente finalizar, já queria desejar a vocês, com certeza, bons estudos e não deixando de esquecer daquela máxima de Miguel de Cervantes. Nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para o quê? Construir ponte. Tchau, tchau. Um beijão enorme para vocês. Tchau. Até a próxima.